recebeu uma chamada às 2h47 da manhã de um hospital a dar conta da filha do seu melhor amigo. A jovem estava em apuros e o padrasto não estava a ajudar. Há 16 anos, ele prometeu ao pai, que estava a dito morrer, que a protegeria. Assim, ligou ao seu motoclube e, ao amanhecer, 97 motociclistas estavam prontos para percorrer 1000 km e cumprir essa promessa. Tomás Gavião. Diniz já não acreditava em coincidências. Não depois da guerra, não depois de perder Jacinto, e especialmente não depois de o telefone tocar às 2h47 da manhã, numa terça-feira que cheirava a óleo de motor e arrependimento. Estava com os cotovelos enfiados num motor Harley Davidson de 1973, quando o seu telemóvel vibrou em cima da bancada, rodopiando como um Vespa furiosa. O identificador de chamadas fez com que as suas mãos congelassem a meio do aperto da chave. Serviço Social do Hospital da Misericórdia. O coração de Gavião caiu nas suas botas de biqueira de aço. Não recebia notícias daquele código de área há 3 anos. Não desde o funeral de Jacinto. Não desde que fizera aquela promessa sobre um caixão coberto pela bandeira, enquanto uma rapariga de 13 anos, com os olhos cinzentos do pai, apertava-o a sua mão com tanta força que ele pensou que os seus ossos iriam estalar. É o Gavião. Atendeu ele, a sua voz tão áspera como cascalho. Sr. Diniz. A voz da mulher era jovem, tensa, profissional, mas a quebrar nos limites. O meu nome é Rita Correia. Sou assistente social no Hospital da Misericórdia de Bragança. Estou a ligar sobre Lília Moraes. O nome atingiu-o como um murro. O que aconteceu? Está ferida? Gavião já estava em movimento, limpando a massa lubrificante das mãos nas calças de ganga. Ela está estável agora. Mas, Sr. Diniz, ela foi admitida com ferimentos consistentes com... Rita fez uma pausa e Gavião ouviu o farfalhar de papéis. Ouviu-a a ganhar coragem. Estamos a chamar-lhe um incidente doméstico. O padrasto trouxe-a, alegando que ela caiu das escadas, mas os padrões não correspondem. E a Lília, ela deu-nos o seu nome. Disse que o senhor prometeu ao pai dela. Estou a caminho. Gavião já estava a percorrer a garagem à procura das chaves. Não deixem que ninguém atire desse hospital. Está a ouvir-me? Ninguém. Sr. Diniz, o padrasto dela é... Não me importa quem ele é. A voz de Gavião carregava o peso de desertos e campos de batalha e promessas feitas a homens a morrer. Jacinto Moraes salvou a minha vida no Kosovo. Levou uma bala destinada a mim. A última coisa que me pediu antes de morrer foi para eu tomar conta da filhinha dele. Por isso, estou a pedir-lhe, de Rita, mais uma vez. Pode mantê-la segura até eu chegar aí? Houve um longo silêncio. Então, em quanto tempo consegue chegar cá? Gavião olhou para o relógio, calculou as distâncias e tomou uma decisão que mudaria tudo. Dê-me 18 horas. E dê, Rita, obrigado por me ligar. Nem toda a gente o teria feito. Depois de desligar, Gavião ficou em pé no silêncio da sua garagem em Setúbal, rodeado pelos esqueletos de motos que estava a reconstruir. O seu reflexo encarava-o de volta num espelho cromado. 52 anos, o rosto curtido como rocha de desfiladeiro, uma cicatriz a percorrer o olho esquerdo até ao maxilar, devido a uma mina que o devia ter matado, mas não matou, porque Jacinto se atirou para cima de Gavião. Sacou do telemóvel e abriu o chat de grupo dos Lobos de Aço MC. 90 membros espalhados por 3 regiões. Irmãos e irmãs que tinham andado por poeira, tempestades e divórcios ruins, que tinham aparecido em funerais e casamentos,
que entendiam que família nem sempre era sangue. Às vezes, era forjada no fogo e selada com lealdade. Os dedos de Gavião pairaram sobre o teclado. Isto não era um passeio casual. Isto era sério. Era o tipo de coisa que podia trazer problemas. O tipo que seguia os motociclistas como sombras. O tipo que fazia as pessoas trancarem as portas e apertarem os cordões à bolsa. Mas depois, lembrou-se de Lília no funeral de Jacinto, de como ela parecia tão pequena naquele vestido preto. De como ela sussurrara: "Tio Gavião, ainda me vens visitar?" E de como ele prometeu que sim, mesmo que o novo marido da mãe, um agente da polícia qualquer com olhos frios, a tivesse afastado antes que Gavião pudesse dizer mais. Começou a escrever: "A Lília precisa de nós. A filha do Joca, hospital em Bragança, situação doméstica. Montar às 5 horas. Isto não é opcional. É família." As respostas chegaram como um trovão. "Estou dentro. Touro, conta comigo. Ceifador, por Jacinto. Mãe, a rolar. Fumo." Em 10 minutos, todos os 96 membros tinham respondido. Em 20 minutos, o telefone de Gavião tocava com perguntas, ofertas de suprimentos, contactos legais, pessoas a reorganizarem as suas vidas porque um irmão tinha chamado e uma promessa precisava de ser cumprida. Gavião olhou para a sua garagem uma última vez, para as motos inacabadas e as fotos na parede. Uma dele e de Jacinto nos tempos do exército, jovens, estúpidos e invencíveis. Jacinto sorria para a câmera, com o braço em volta do ombro de Gavião, sem ideia de que 10 anos depois morreria no areal de Afeganistão, salvando a vida do seu melhor amigo. "Estou a chegar, irmão", sussurrou Gavião para a fotografia. "Eu trato dela." Agarrou o seu casaco de cabedal, aquele com o emblema dos lobos de aço nas costas, uma cabeça de lobo a rosnar com as palavras "leal" até ao fim, e saiu para o escuridão antes do amanhecer. A sua Harley estava à espera, o cromado a brilhar sob a única luz da garagem como uma besta paciente. Quando o Gavião ligou o motor, o rugido ecoou pela rua vazia de Setúbal. Algures em Bragança, uma rapariga de 16 anos estava deitada numa cama de hospital, provavelmente aterrorizada, provavelmente a pensar que ninguém viria. Ela estava enganada. 97 motociclistas estavam prestes a provar que algumas promessas são mantidas, custe o que custar. A viagem tinha começado. O amanhecer rompeu sobre o Alentejo como uma ferida, todo vermelho, dourado e zangado. Quando o sol ultrapassou o horizonte, o parque de estacionamento da garagem de Gavião parecia uma cena de um filme, exceto que isto era real, e o que estava em jogo era a vida de uma adolescente. 97 motocicletas alinhadas em formação. 97 motores a roncar como um trovão distante. 97 pessoas que largaram tudo porque a família chamou. Gavião estava na frente a inspecionar a sua equipa. Ali estava Touro, uma montanha de homem de 1,95 que geria uma empresa de construção bem-sucedida e treinava o futebol de formação ao fim de semana. Mãe, uma avó de 5 netos que tinha atravessado o país de moto 2 vezes e ainda usava as chapas de identificação do falecido marido. Ceifador, cujo verdadeiro nome era Marcos e que ensinava matemática no secundário quando não estava a usar o seu colete. Fumo, um ex-militar que tinha cumprido 2 missões e agora era voluntário em centros de veteranos. Estes não eram os criminosos que as notícias faziam os motociclistas parecerem. Eram mecânicos e professores, enfermeiros e empreiteiros, pessoas com hipotecas e filhos na universidade. Mas todos usavam as suas cores com orgulho, e todos entendiam que a lealdade significava algo. "Ouçam!" A voz de Gavião cortou o ruído dos motores. O ronco diminuiu para um murmúrio baixo.
Temos 1000 quilômetros pela frente. Isso é Bragança, ao fim da tarde, se acelerarmos. Paramos uma vez para abastecer, uma vez para comer. Andamos juntos. Andamos de forma inteligente e não damos razão a nenhum polícia para nos mandar parar. Qual é o plano quando chegarmos lá? Perguntou Touro, de braços cruzados, sobre o peito maciço. Protegemos a Lília, custe o que custar. Gavião parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas fazemo-lo bem. Sem violência, sem ameaças. Não vamos dar munições a ninguém para nos pintarem como os maus. O padrasto dela é um agente da polícia. Ele estará à procura de qualquer desculpa para nos prender. Mãe falou, a sua voz nítida, apesar dos seus 70 anos. Então, vamos só ficar parados a parecer bonitos enquanto algum desgraçado, com um distintivo, tenta levar a miúda de volta? Não, disse Gavião, e algo perigoso cintilou nos seus olhos. Vamos manter a nossa posição legalmente. Já liguei ao Correntes. Um murmúrio correu pelo grupo. Todos conheciam Correntes. Miguel Correntes, Bastos, antigo lobo de aço, que trocou a moto por um curso de direito há 15 anos, mas nunca se esqueceu de onde veio. Era o melhor advogado de defesa em 3 distritos e tinha tirado mais do que alguns membros do clube de apertos. O Correntes encontra-se conosco no hospital. Ele já está a puxar cordelinhos, a tratar da papelada. Estamos a fazer isto à lei. O olhar de Gavião percorreu todos os rostos. Mas não se enganem, aquela rapariga não vai sair daquele hospital com o padrasto, não enquanto estivermos a respirar. A multidão rugiu em aprovação, punhos a bombear o ar. Enquanto se preparavam para partir, Gavião apanhou o ceifador a verificar o telemóvel, a franzir a testa. O que foi? Fiz algumas investigações sobre o padrasto, disse ceifador calmamente. Agente Daniel Macedo. Manteve o apelido da mãe da Lília depois de casar. Polícia condecorado. 15 anos de serviço. Pilar da comunidade. Treinava futebol juvenil. Voluntário na igreja. O maxilar de Gavião apertou-se. Cobertura perfeita. Há mais. A voz de ceifador baixou ainda mais. A mãe da Lília morreu há 8 meses. Acidente de carro. Colisão de veículo único num dia limpo. A implicação pairou no ar como veneno. Consegues provar alguma coisa? Perguntou Gavião. Ainda não, mas tenho amigos e registros. Dá-me umas horas. Gavião anuiu sombriamente. Isto era pior do que ele pensava. Não estavam apenas a lidar com um padrasto abusivo. Estavam a lidar com alguém que sabia como operar o sistema, que entendia provas e procedimentos, que podia fazer as coisas desaparecer. Montar! Gritou o Gavião. Os motores rugiram de novo para a vida. Uma sinfonia de cromo, gasolina e desafio. Gavião assumiu a ponta e o comboio caiu atrás dele, um rio de cabedal e aço a fluir para a autoestrada. Ao chegarem à estrada aberta, Gavião sentiu a familiar meditação da viagem a instalar-se nele. Os marcos quilométricos esbatiam-se. O interior do Portugal estendia-se infinito e dourado. Atrás dele, a sua família andava em formação perfeita. Uma declaração de propósito que fazia os outros condutores encostarem e olharem. Algures à frente, Lília estava à espera. Algures à frente, um confronto estava a surgir que testaria tudo o que defendiam. Gavião acelerou o acelerador com mais força, o velocímetro a subir. O vento rasgava-lhe o rosto, levando embora dúvidas e medos. Ele pensou em Jacinto, em promessas feitas e sangue derramado. Pensou numa menina que cresceu sem o pai e que agora estava presa com um monstro a usar um distintivo. A autoestrada estendia-se à frente deles como um desafio, e os lobos de aço responderam.
Quando o sol atingiu o seu pico, estavam a cruzar o norte. Quando as sombras começaram a alongar, o Hospital da Misericórdia de Bragança apareceu no horizonte. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O Hospital da Misericórdia de Bragança nunca tinha visto nada assim. O ronco começou como uma vibração distante, como um terremoto que não parava. As enfermeiras pararam a meio do passo. Os pacientes, perto das janelas, colaram os rostos ao vidro. Os seguranças pegaram nos seus rádios, incertos se deviam chamar reforços ou apenas observar. Depois, eles viraram a esquina. 97 motocicletas a moverem-se como um exército mecânico. O cromo a brilhar no sol da tarde. Os motores a criarem um som que fazia vibrar as janelas de 3 andares acima. Gavião levou-os para o parque de estacionamento com precisão militar. Levantou o punho e instantaneamente a formação dividiu-se. As motos a separarem-se em filas organizadas, preenchendo todos os espaços disponíveis. Em 2 minutos, estavam estacionados. Em 3, os motores pararam em uníssono, deixando para trás um silêncio tão repentino que parecia violento. Depois, 97 motociclistas desmontaram e ficaram ao lado das suas máquinas à espera. As portas automáticas do hospital abriram-se e Gavião entrou sozinho. As suas botas ecoaram no chão polido. Todos os olhos no hall viraram-se para observar. O motociclista maciço, com o rosto cicatrizado e o colete que dizia presidente nas costas. Atrás da recepção, a mão de uma jovem enfermeira pairava sobre o botão de pânico. Estou aqui para ver Lília Moraes, disse Gavião calmamente, tirando os óculos de sol. A sua voz era calma, quase gentil. O meu nome é Tomás Diniz. Uma assistente social, chamada Rita Correia, deve estar à minha espera. A enfermeira engoliu em seco, olhou para o ecrã do seu computador, depois para o segurança que se materializou ao seu lado. Eu preciso de verificar. Tomás! Todos se viraram. Rita Correia estava ao pé do elevador, com a prancheta agarrada ao pochete agarrada ao peito. Era mais jovem do que Gavião esperava, talvez com 30 anos, com olhos gentis por trás de óculos de aros finos e exaustão escrita no rosto como uma segunda pele. De Rita! Gavião atravessou o hall em 3 longas passadas. Obrigado por me ligar. Rita olhou para trás dele, para o parque de estacionamento, visível através das portas de vidro. Um oceano de motocicletas e figuras de cabedal em formação silenciosa. Trouxe bastantes pessoas. Trouxe família. Gavião manteve a voz baixa, destinada apenas a ela. Onde é que ela está? Rita hesitou. Depois gesticulou em direção ao elevador. 4º andar, quarto 412. Mas, Sr. Diniz, precisamos de falar primeiro. Há complicações. Subiram num silêncio tenso. Quando as portas do elevador se abriram, Gavião viu 2 agentes da polícia uniformizados de serviço no corredor, com as mãos casualmente pousadas nos cintos. Um deles estava a falar no rádio, lançando olhares suspeitos na direção deles. Rita levou Gavião para uma pequena sala de consulta e fechou a porta. A Lília tem um pulso fraturado, 3 costelas partidas e contusões significativas. Os ferimentos são consistentes com... Ela parou. A sua compostura profissional a quebrar. Abuso continuado. Isto não foi uma queda. Foram meses, talvez anos, de violência. As mãos de Gavião enrolaram-se em punhos. Onde estava toda a gente? Professores, vizinhos, alguém deve ter visto alguma coisa. O agente Macedo é muito respeitado na comunidade. É cuidadoso. A Lília usava mangas compridas, faltava à escola por emergências familiares
E ele tinha sempre explicações prontas. A voz de Rita endureceu. Mas ontem, ela apareceu na escola com hematomas visíveis no pescoço. Uma professora ligou a denunciar. Macedo trouxe-a cá, ele próprio, alegando que ela tinha caído, a pensar que podia controlar a narrativa. Mas ela disse-lhe a verdade. Ela sussurrou o seu nome à enfermeira de urgência. Disse que o pai lhe tinha dito que, se alguma coisa acontecesse, para encontrar Tomás Gavião Diniz, que o senhor tinha prometido. Rita encontrou os seus olhos. O problema é que Macedo está a exigir a sua alta. Ele tem a custódia legal. E apesar das nossas preocupações, sem provas concretas ou uma investigação em curso, não a podemos deter depois de hoje. O chão pareceu inclinar-se sob os pés de Gavião. Hoje? Está a dizer-me que eu andei e que o quilômetro, mas ele pode simplesmente sair daqui com ela esta noite? A não ser que consigamos obter uma ordem de emergência, sim. Rita tirou o telemóvel, mostrando-lhe uma mensagem de texto. Ele já me enviou 3 mensagens. Ele sabe que o senhor está aqui. A segurança ligou-lhe no momento em que chegou. Ele está o caminho agora, com a papelada de alta e possivelmente mais agentes. Gavião levantou-se, começou a andar pela pequena sala como um animal enjaulado. A sua mente acelerava através de cenários, cada um a acabar mal. Se tentassem impedir Macedo fisicamente, seriam todos presos. Se deixassem Lília sair, ela poderia não sobreviver a mais uma semana. Posso vê-la? Perguntou ele finalmente. Rita acenou com a cabeça. 5 minutos. É tudo o que posso permitir sem consentimento familiar. O quarto 412 estava mais escuro do que o corredor, com as cortinas corridas contra o sol da tarde. A rapariga na cama estava quase irreconhecível da criança no funeral de Jacinto. Tinha crescido, o rosto mais magro, mas aqueles olhos cinzentos, os olhos de Jacinto, eram os mesmos. Tio Gavião, a voz de Lília quebrou. Descrente. O senhor veio mesmo? Gavião atravessou até a cabeceira da cama, a garganta apertada. Eu prometi ao teu pai. Não prometi? Então, esta rapariga de 16 anos que estava a tentar ser forte há tanto tempo, finalmente quebrou. As lágrimas a escorrerem pelo seu rosto. Ele matou a minha mãe. Eu sei que matou. E ninguém acredita em mim. As palavras atingiram Gavião como balas. Tudo tinha acabado de mudar. Gavião mal teve tempo de processar as palavras de Lília, antes de Rita aparecer na ombreira da porta, o rosto pálido. Ele está aqui, sussurrou ela com urgência. Macedo acabou de entrar no hall, com 2 outros agentes e um advogado. Gavião apertou a mão de Lília uma vez, uma promessa sem palavras, e saiu para o corredor. Pela janela, com vista para o parque de estacionamento, ele podia ver a sua equipe ainda parada junto às motos, pacientes como estátuas. Sacou do telemóvel e enviou uma única mensagem de texto para Toro. Fiquem prontos. A resposta foi imediata. Câmbio. Quando Gavião chegou ao hall, ele entendeu por que é que Rita parecia aterrorizada. O agente Daniel Macedo estava no centro da sala, como se lhe pertencesse. 1,80 de altura, uniforme perfeitamente engomado, maxilar quadrado e o tipo de sorriso que pertencia a cartazes de campanha. Ao lado dele, 2 agentes uniformizados flanqueavam um homem num fato caro a carregar uma pasta de cabedal. A segurança do hospital pairava incerta, apanhada entre figuras de autoridade. O sorriso de Macedo não chegava aos olhos quando viu Gavião. Tomás Diniz, disse Macedo, a sua voz a ecoar pelo hall. Ouvi falar de si, o velho camarada de guerra do Jacinto, certo? Agradeço que esteja a verificar a Lília, mas trato do assunto a partir daqui. Assunto de família.
Gavião avançou lentamente, consciente de que cada palavra, cada gesto seria importante. A Lília pediu por mim. Isso faz com que seja um assunto meu. A Lília tem 16 anos e está confusa. Ela teve um acidente, ficou assustada e chamou por um nome familiar. Acontece. O tom de Macedo era razoável, simpático, até a voz de um pai preocupado. Mas eu sou o tutor legal dela, e ela vem para casa comigo esta noite. Com um pulso fraturado e 3 costelas partidas. Gavião manteve a voz serena. É um tremendo acidente. O advogado avançou, ajeitando a saia da gravata. Senhor Diniz, sou Ricardo Matos, advogado do agente Macedo. A não ser que tenha legitimidade legal neste assunto, precisa de se afastar. O meu cliente tem plenos direitos de custódia e formulários de alta médica assinados pelos médicos assistentes. Engraçado, esses formulários, disse Gavião. Normalmente, exigem o consentimento do paciente se tiver mais de 14 anos. Alguém perguntou a Lília o que ela quer? O sorriso de Macedo apertou-se. A minha filha está traumatizada e não está a pensar com clareza. É por isso que os pais tomam decisões pelos filhos. Ela não é sua filha. As palavras saíram mais duras do que Gavião pretendia. Ela é filha de Jacinto Moraes. O senhor apenas se casou com a mãe dela. Algo cintilou nos olhos de Macedo. Algo frio e perigoso, rapidamente mascarado por uma ofensa magoada. A minha esposa morreu há 8 meses. Tenho criado a Lília sozinho desde então, a fazer o meu melhor numa situação impossível. E agora o senhor aparece com um bando. Um motoclube, corrigiu Gavião. Um bando? Continuou Macedo, a sua voz a subir ligeiramente. A tentar intimidar o pessoal do hospital e interferir com os direitos de um tutor legal. Eu podia prender cada um de vocês por assédio. Os 2 agentes atrás de Macedo moveram-se, as mãos a aproximarem-se das suas armas. A mensagem era clara. Gavião sentiu a situação a pairar no fio da navalha. Uma palavra errada, um movimento agressivo, e isto explodiria em algo que destruiria qualquer hipótese de ajudar Lília. Então ele notou algo. Macedo continuava a olhar para o relógio, a verificar a hora, ansioso apesar da sua fachada confiante. Ele estava com pressa. Quer saber, disse Gavião lentamente, uma ideia a formar-se. Por que é que não deixamos a Lília decidir? Ela tem 16 anos, quase adulta. Vamos lá acima juntos, sem advogados, sem uniformes, e perguntamos-lhe para onde é que ela quer ir. O maxilar de Macedo apertou-se. Não preciso de permissão para levar a minha própria filha para casa. Então não tem nada a perder em perguntar-lhe. Gavião manteve a sua posição. A não ser que tenha medo do que ela possa dizer. O hall tinha ficado em silêncio. O pessoal do hospital fingia trabalhar enquanto ouvia cada palavra. Até o advogado parecia desconfortável. Macedo deu um passo em direção a Gavião, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Não tem ideia de com quem estás a lidar. Tenho amigos em todos os tribunais deste país. Prendi motociclistas como o senhor por menos do que infrações de estacionamento. Quer que isto seja uma luta? Eu enterro o Assi e a todos os seus amigos criminosos. Nós não fomos quem a feriu, disse Gavião calmamente, encontrando os olhos de Macedo. Mas acho que o senhor já sabe disso. Por uma breve fração de segundo, a máscara de Macedo escorregou. Gavião viu raiva pura a cintilar no seu rosto, o verdadeiro homem por baixo do uniforme. Então, a porta automática abriu-se e uma voz gritou: "Alguém pediu um advogado?" Todos se viraram. Um homem num fato de 3 peças imaculado entrou, pasta na mão.
cabelo grisalho, perfeitamente penteado. Atrás dele, visível através das portas de vidro, 96 motociclistas tinham se deslocado do parque de estacionamento para formar uma parede silenciosa do lado de fora da entrada do hospital. Marcos Correntes Bastos tinha chegado e a batalha legal estava prestes a começar. O sorriso confiante de Macedo finalmente quebrou. Correntes não andava. Ele comandava espaço. Todos os olhos no hall seguiram-no enquanto ele se dirigia a Gavião, pousou a sua pasta com um clique decisivo e estendeu a mão. Tomás, há demasiado tempo. Depois, virou-se para Macedo com um sorriso que podia cortar vidro. Agente Macedo, presumo. Miguel Bastos, advogado. Estarei a representar o Sr. Diniz e a D. Lília Moraes neste assunto. O advogado de Macedo, Matos, avançou. Isto é altamente irregular. A menina tem representação legal através do seu tutor. Tem. Correntes tirou um documento da sua pasta. Porque eu tenho aqui um pedido de custódia de emergência apresentado há 1 hora em nome da D. Lília Moraes, citando alegações credíveis de abuso e solicitando investigação imediata. A juíza Patrícia Almeida concordou com uma audição de emergência via videoconferência. Ele verificou o relógio. Amanhã de manhã, às 9h. O hall irrompeu em murmúrios. O rosto de Macedo ficou vermelho. O senhor não pode fazer isso. Eu posso e fiz. A voz de Correntes carregava o peso de tribunais ganhos e perdidos. Até essa audição, Lília Moraes permanece em custódia protetora neste hospital. Qualquer tentativa de a remover será considerada violação de uma ordem judicial pendente. Matos agarrou o documento, analisando-o rapidamente. A sua expressão escureceu. Isto é uma tática de atraso. Isto é o devido processo, corrigiu Correntes. Algo que o seu cliente deve apreciar, sendo um agente da lei. Foi então que Gavião os notou. Carros de reportagem a entrarem no parque de estacionamento. 3, depois 4, depois 5. Repórteres a saírem. Macedo também os viu. O seu maxilar cerrou-se. O senhor chamou a imprensa. Eu não precisei. Correntes gesticulou em direção às janelas, onde os repórteres já estavam a filmar a parede de motociclistas em vigília silenciosa, lá fora. 97 motocicletas a descerem sobre um hospital. Isso é notícia. A questão é, que história é que o senhor quer que seja contada? Como se tivessem sido chamados, um repórter e um operador de câmara entraram pela porta, com o microfone já estendido. Agente Macedo, pode comentar as alegações. Macedo levantou a mão, mudando instantaneamente para o modo de relações públicas. Este é um assunto de família privado que está a ser explorado por partes externas sem legitimidade legal. A minha filha está a receber excelentes cuidados e estou a trabalhar com a administração do hospital para a trazer para casa em segurança. É verdade que ela tem ferimentos consistentes com abuso? Gritou outro repórter, empurrando através da multidão crescente. A minha filha teve um acidente. Estas alegações são infundadas e dolorosas. A voz de Macedo carregava indignação justa. O que deviam estar a noticiar é como um bando de motociclistas apareceu para assediar uma família em luto. Com o devido respeito, agente, interrompeu um repórter. Fontes dizem que a menina pediu especificamente por Tomás Diniz. Por que é que ela faria isso se sentisse segura em casa? A compostura de Macedo quebrou por apenas 1 segundo. Gavião viu. O flash de pânico rapidamente mascarado. Correntes inclinou-se perto de Gavião. Precisamos de nos adiantar a esta narrativa. O senhor deve fazer uma declaração. Não sou bom com câmaras.
murmurou Gavião. Não precisa de ser bom. Precisa de ser honesto. Correntes endireitou o colarinho de Gavião. Diga-lhes por que é que está aqui. Torne-o pessoal. Torne-o real. Gavião olhou através do vidro para a sua equipa parada, pesada, como sentinelas. Para a mãe, que tinha saído, andado durante a noite apesar da sua artrite. Para Touro, que tinha deixado o seu estaleiro a meio do projeto. Para Ceifador, que provavelmente teria de usar dias de doença e lidar com administradores zangados. Todos tinham vindo porque ele pedira, porque uma promessa significava algo. Ele saiu. As câmaras giraram em direção a ele como cães de caça a apanharem um cheiro. Os microfones avançaram. As perguntas sobrepunham-se em ruído. Gavião levantou uma mão e, surpreendentemente, eles acalmaram. O meu nome é Tomás Diniz. Começou ele, a voz áspera, mas firme. Há 16 anos, servi no Kosovo com Jacinto Moraes. Ele salvou a minha vida. Levou uma bala destinada a mim. Antes de morrer, pediu-me para tomar conta da filha dele, se algo acontecesse. Gavião parou, a emoção a apertar-lhe a garganta. Há 3 anos, fiz essa promessa no funeral dele. Ontem à noite, aquela menina, que já não é assim tão pequena, pediu ajuda. E eu vim. Está a acusar o agente Macedo de abuso? Gritou um repórter. Estou a dizer que uma criança pediu ajuda e eu vim. É tudo. O olhar de Gavião percorreu as câmaras. Não estamos aqui para lutar. Não estamos aqui para causar problemas. Estamos aqui porque a família é importante. Porque as promessas são importantes. Porque às vezes a voz de uma criança perde-se no ruído e alguém precisa de se certificar de que é ouvida. Atrás dele, os motociclistas ficaram imóveis, uma declaração unificada de propósito. Os repórteres devoraram-no, jaz por a escreverem manchetes nos seus telemóveis. Dentro do hall, Macedo observava através do vidro a sua expressão indecifrável. Mas Gavião apanhou-o a tirar o telemóvel, a fazer uma chamada. A sua linguagem corporal gritava urgência. O que quer que Macedo estivesse a planear estava a acontecer agora. Correntes apareceu ao lado de Gavião. Isso foi perfeito. As redes sociais já estão a explodir. Desde promessa cumprida está em alta. Bom, disse Gavião, porque tenho a sensação de que Macedo está prestes a fazer o seu movimento. Ele estava certo. Ao cair da noite, o Hospital da Misericórdia tinha se transformado numa fortaleza de vontades. Os lobos de aço montaram acampamento no parque de estacionamento. Cadeiras dobráveis, geleiras, sacos-cama. Eles não iam sair. Mãe organizou as idas para a comida. Touro coordenou as rondas de vigilância. Ceifador desapareceu para um canto sossegado com o seu laptop, a investigar mais a fundo o passado de Macedo. Lá dentro, Correntes comandou um canto da cafetaria do hospital, espalhando documentos por 3 mesas como um general a planear a guerra. Gavião sentou-se à sua frente a beber um café terrível enquanto Correntes explicava o campo de batalha. Macedo estava a jogar de forma inteligente, disse Correntes, realçando secções de texto legal. Ele apresentou-lhe um contrapedido, alegando que o senhor é um tutor inapto, sem legitimidade legal. Está a citar os seus antecedentes criminais. Não tenho antecedentes criminais, interrompeu Gavião. Tem agora. Aparentemente, foi detido por conduta desordeira em 2019. As acusações caíram, mas está registrado. Os olhos de Correntes apertaram-se. Lembra-se disso? O maxilar de Gavião apertou-se. Briga de bar. Algum universitário bêbado agarrou mãe de forma inadequada. Eu intervi. Acertamos fora do tribunal. Conveniente que Macedo tenha desenterrado isso em 3 horas. Correntes fez uma nota. Ele também está
alegar que o motoclube tem afiliações a gangues conhecidos. Starve está a pintá-los como criminosos perigosos a tentar raptar uma menor. Isso é estratégia, Correntes cortou. Macedo tem sido agente da polícia durante 15 anos. Ele sabe como construir um caso, como controlar narrativas. Neste momento, ele está a criar dúvidas razoáveis sobre as suas intenções enquanto se posiciona como o pai protetor a defender a filha de criminosos. Gavião sentiu a sua frustração a aumentar. Então, o que fazemos? Provamos que ele está a mentir. Correntes tirou outro documento. É aqui que a coisa fica interessante. Obtive as finanças de Macedo, registro público para as forças da lei. Nos últimos 8 meses, desde que a mãe da Lília morreu, Macedo liquidou 3 contas de investimento, tirou uma segunda hipoteca e transferiu quase 165 mil para uma conta offshore nas Ilhas Caimão. O número atingiu Gavião como água fria. Por que é que ele precisaria desse tipo de dinheiro? Essa é a questão. Correntes bateu no papel. Ou ele está a planear fugir, ou está a pagar a alguém. De qualquer forma, sugere que ele está preocupado com algo que venha à tona. Gavião lembrou-se da voz quebrada de Lília. Ele matou a minha mãe. Eu sei que matou. O acidente de carro, disse Gavião lentamente. Conseguimos esses registros? Já os pedi. Devo tê-los pela manhã. Correntes e recostou-se. Mas aqui está o problema. Mesmo que provemos irregularidades financeiras, mesmo que levantemos questões sobre a morte da mãe, nada disso prova imediatamente que Lília está em perigo. Macedo pode alegar que as transferências de dinheiro são investimentos pessoais e que a enteada está traumatizada e a fazer falsas acusações porque está de luto. Então, voltamos à estaca zero. Quase. O telemóvel de Correntes tocou. Ele leu a mensagem e sorriu sombriamente. Ceifador acabou de me enviar algo interessante. Aparentemente, Macedo treinou futebol juvenil durante 3 anos. Desistiu de repente na época passada. Sem explicação. Então, fiz algumas chamadas. Encontrei 2 pais dispostos a falar off the record. Os filhos deles relataram um treino agressivo que deixou nódoas negras. Nada foi formalmente arquivado, porque Macedo os convenceu de que eram lesões normais de desportos de contacto, mas os pais lembraram-se. Os pais lembram-se sempre quando algo parece errado. As mãos de Gavião cerraram-se em punhos. Ele tem estado a magoar crianças há anos. Alegadamente, corrigiu Correntes, o advogado nele preciso. Mas estabelece um padrão. Combinado com os ferimentos de Lília, as irregularidades financeiras e as questões sobre a morte da mãe, estamos a construir um quadro. Uma batida na moldura da porta da cafetaria fez com que ambos olhassem para cima. Rita Correia estava lá, exausta e assustada. Preciso de lhe mostrar uma coisa, disse ela calmamente. Mas se alguém perguntar, o senhor não a recebeu de mim. Ela entregou a Gavião uma pasta de papel pardo. Lá dentro estavam registros médicos, não da Lília, mas da mãe, dos 3 anos antes da sua morte. 2 dedos partidos, uma concussão, costelas contundidas, tudo explicado como acidentes, tudo tratado por hospitais diferentes em cidades diferentes. Ela estava a fugir dele, sussurrou Rita, a tentar obter ajuda sem deixar um rastro de papel num só lugar. Mas eu cruzei o histórico médico dela. Está tudo lá. Gavião olhou para os documentos, a raiva a crescer no seu peito. Por que é que ninguém viu? Porque ele é cuidadoso, porque é respeitado, porque o sistema não foi concebido para apanhar pessoas que sabem como tal manipular. A voz de Rita quebrou. Estou a arriscar a minha carreira a mostrar-lhe isto, mas aquela rapariga lá em cima não tem mais ninguém. Correntes já estava a fotografar todas as páginas.
Isto muda tudo. Se pudermos provar abuso sistemático da mãe, podemos argumentar que Lilia está em perigo imediato. Há mais uma coisa, acrescentou Rita. Macedo pediu que os registros médicos da Lilia fossem selados. Disse que era para a privacidade dela, mas está a tentar controlar o que o tribunal vê. Ele pode fazer isso? Perguntou Gavião. Ele já fez. Há 2 horas, Rita verificou por cima do ombro nervosamente. Mas eu fiz cópias antes que a ordem fosse emitida. Correntes levantou-se, recolhendo documentos com renovado propósito. Descanse um pouco, Tomás. A audição de amanhã vai ser brutal. Macedo virá com tudo o que tem. Testemunhas de caráter, colegas. Provavelmente metade da força policial. Deixe-o vir, disse Gavião, a sua voz dura como ferro. Nós temos a verdade. A verdade nem sempre ganha no tribunal, avisou Correntes. Mas é um ótimo começo. Lá fora, as primeiras estrelas apareceram sobre o parque de estacionamento, onde 96 motociclistas se mantinham de vigília. Lá dentro, uma rapariga de 16 anos dormia agitada, guardada por enfermeiras que tinham silenciosamente começado a história. Acreditar na sua história. E algures na noite, o agente Daniel Macedo fazia telefonemas para pessoas que lhe deviam favores. Amanhã traria revelação. A sala de conferências do hospital parecia mais pequena do que era. Demasiadas pessoas, demasiada coisa em jogo. Um laptop estava aberto em cima da mesa, a sua câmera apontada para a multidão reunida como um olho de julgamento. No ecrã, a juíza Patrícia Almeida Fan ajeitava os seus papéis, a sua expressão indecifrável, por trás de óculos de aros prateados. Gavião sentou-se ao lado de Correntes, sentindo-se deslocado numa camisa emprestada. Do outro lado da mesa, Macedo sentava-se perfeitamente composto no seu uniforme de gala, os metais a brilhar. O seu advogado, Matos, tinha uma pilha de referências de caráter com um dedo de espessura. Atrás deles, apinhados em todos os espaços disponíveis, estavam repórteres, pessoal do hospital e 3 agentes uniformizados que Macedo trouxera como apoio moral. Fora da porta, Touro e Mãe mantinham a vigília, enquanto o resto da equipa mantinha o seu posto no parque de estacionamento. Vamos começar, disse a juíza Almeida de forma incisiva. Esta é uma audição de emergência relativa à custódia temporária de Lília Moraes, de 16 anos. Sr. Matos, o senhor representa o agente Daniel Macedo. Sim, Excelência. E gostaria de declarar para o registro que todo este procedimento é irregular e desnecessário. O agente Macedo é um agente da lei condecorado com 15 anos de serviço exemplar. Guarde as testemunhas de caráter para mais tarde, interrompeu a juíza. Senhor Correntes, o senhor está a pedir a custódia de emergência em nome do senhor Diniz. Sim, Excelência, baseado em provas credíveis de abuso contínuo e perigo imediato para a menor. O maxilar de Macedo apertou-se, mas a sua expressão permaneceu calma. A imagem de um homem injustiçado a suportar falsas acusações com dignidade. Vamos ver estas provas, disse a juíza Almeida. O que se seguiu foram 90 minutos de guerra legal. Correntes apresentou registros médicos, os ossos partidos de Lília, os ferimentos misteriosos da mãe, o padrão que se estendia por anos. Matos contra-atacou com relatórios de acidentes, o registro imaculado de Macedo, depoimentos de colegas que o chamavam de pai devotado. Macedo testemunhou com emoção praticada. Excelência, a minha enteada está de luto. Perdeu a mãe há 8 meses e está zangada com o mundo. Tentei ajudá-la, arranjar-lhe aconselhamento, mas ela está a afastar-me. E agora este homem, ele gesticulou para Gavião. Alguém que ela mal conhece, aparece com um bando e diz-lhe o que ela quer ouvir. Que a culpa da dor dela é de outra pessoa.
O Sr. Diniz conhece a Lília desde que ela nasceu, rebateu Correntes. Ele era o melhor amigo do pai dela e fez uma promessa no leito de morte para o proteger. Uma promessa feita há 16 anos a um homem morto, Matos retorquiu. Isso não concede legitimidade legal, nem prova que o agente Macedo seja inapto. Gavião observava Macedo a estudá-lo. O homem era bom, demasiado bom. Cada resposta perfeitamente calibrada, cada emoção precisamente medida. Ele tinha ensaiado isto. Então, a juíza Almeida fez a pergunta que mudou tudo. Gostaria de ouvir a própria Lília. Ela está em condições de participar via vídeo? O rosto de Macedo ficou cuidadosamente em branco. Excelência, a minha filha está pesadamente medicada e traumatizada. Ela está acordada e coerente, falou Rita Correia do fundo da sala. E ela pediu para falar. Matos levantou-se. Excelência, sujeitar uma adolescente traumatizada a... É a vida dela que estamos a decidir, disse a juíza Almeida firmemente. Tragam-na. 2 enfermeiras trouxeram Lília para a sala. Ela parecia mais pequena do que Gavião se lembrava. Pálida contra a bata branca do hospital. O pulso engessado, aninhado contra o peito. Mas quando os seus olhos encontraram Macedo, eles arderam com algo que Gavião reconheceu dos seus dias militares. O olhar de alguém que decidiu que não tinha mais nada para perder. Olá, Lília, disse a juíza Almeida, gentilmente. Não tens de fazer isto se não estiveres pronta. Estou pronta. A voz de Lília era suave, mas firme. Virou-se para olhar diretamente para Macedo através do ecrã. Preciso de dizer a verdade antes que ele a faça desaparecer, como tudo o resto. Macedo inclinou-se para a frente, a sua voz preocupada. Querida, estás confusa? Ele matou a minha mãe, disse Lília, e a sala ficou em silêncio. Não tenho provas, mas sei que ela estava a planear deixá-lo. Ouvi-os a discutir na semana antes de ela morrer. Ela disse-lhe que tinha encontrado algo, alguns documentos, e que ia à polícia. Lília, querida, a morte da tua mãe foi investigada, começou Macedo. Pelos seus amigos. A voz de Lília quebrou. Por polícias que acreditaram em tudo que os que dissem. Mas eu sei o que vi. Na noite antes de ela morrer, o senhor esteve na garagem durante horas. E no dia seguinte, os travões do carro dela falharam numa estrada reta. Ela conduzia todos os dias. Mates já estava a objetar, a falar sobre delírios induzidos pelo luto. Mas Gavião viu. A máscara de Macedo a escorregar finalmente. Apenas por um segundo, a sua expressão ficou fria e vazia. E Gavião viu o verdadeiro homem por baixo. Por baixo. Há mais, continuou Lília, tirando algo do bolso. Uma pendrive. A mãe escondeu isto no meu quarto 3 dias antes de morrer. Ela fez-me prometer que não olharia para ela, a não ser que algo lhe acontecesse. São registros bancários. Prova de que ele estava a roubar do armário de provas da polícia e a vendê-las. Foi de onde veio todo o dinheiro dele. A sala explodiu. Macedo atirou-se para a frente, mas os agentes atrás dele agarraram-lhe os braços. Isso é fabricado. Ela está por mentir. Mas o seu pânico denunciou. A voz da juíza Almeida cortou o caos como uma lâmina. Agente Macedo tem ordem para se manter sentado. Senhor Correntes, estou a conceder a custódia de emergência ao Sr. Diniz, pendente de uma investigação criminal completa. O rosto de Macedo torceu-se de raiva. Isto não acabou, sibilou ele, a olhar para Gavião. Mas acabou.
O pôr do sol pintou o céu de trás dos montes em tons de âmbar e carmesim enquanto Lilia saía do hospital da Misericórdia pela última vez. Movia-se lentamente, ainda a recuperar, um braço engessado e apoiado por uma enfermeira de cada lado. Atrás dela vinha Gavião, a carregar a sua única mochila. Tudo o que ela pedira da casa, a qual nunca mais voltaria. Corrente seguia, ainda ao telefone, a coordenar com os procuradores que estavam muito interessados naquela pendrive. Mas foi o que esperava lá fora que fez Lilia parar. 97 motocicletas alinhavam a entrada do hospital em formação perfeita, criando um corredor de cromo e cabedal. 97 motociclistas estavam parados ao lado das suas máquinas. Nem um único motor a funcionar. Apenas respeito silencioso por uma rapariga que tinha encontrado a sua voz. Mãe avançou primeiro, o seu rosto curtido, suave com compreensão. Estendeu um casaco de cabedal, mais pequeno, ajustado para uma adolescente, com um emblema nas costas que dizia Família Lobo de Aço, por cima de um lobo bordado a proteger um filhote. Todo o lobo precisa de uma alcateia, disse mãe gentilmente, ajudando Lilia a vesti-lo por cima do gesso. Bem-vinda à casa, miúda. Os olhos de Lilia encheram-se de lágrimas. Eu não percebo. Vocês nem sequer me conhecem. Sabemos o suficiente, Touro resmungou, o seu corpo maciço de alguma forma gentil, enquanto ajustava o colarinho dela. És filha de Jacinto Moraes. Isso faz de ti família, e nós protegemos a família. Gavião observava-o a alguns passos de distância, a garganta apertada. Era por isto que ele andava de mota. Não pela liberdade, ou pela rebelião, ou pela imagem, mas por isto, por momentos em que a lealdade significava algo real. Quando as promessas eram cumpridas. Quando uma criança assustada descobria que não estava sozinha. Pronta para rolar? Perguntou a Lilia, oferecendo a mão. Ela olhou para o rosto cicatrizado dele, para os motociclistas à sua volta, para as câmaras da comunicação social a capturarem cada momento. Depois, olhou de volta para o hospital, onde algures lá dentro, Macedo, estava a ser processado, a ter as impressões digitais tiradas e os seus direitos lidos, onde a sua máscara perfeita finalmente se tinha estilhaçado. Para onde vamos? Perguntou ela. Setúbal, por enquanto. O meu sítio tem um quarto de hóspedes. É teu enquanto precisares. O Correntes está-me a trabalhar para tornar a custódia permanente, mas isso vai demar tempo. Vamos descobrir isso juntos. Gavião parou. O teu pai teria querido que estivesse segura. Isso é tudo o que importa. Lilia anuiu, limpando os olhos. Tio Gavião, obrigada por manter a sua promessa, por acreditar em mim quando mais ninguém acreditava. Sempre, disse ele simplesmente. Ela subiu cuidadosamente para a traseira da sua Harley. Ajeitando-se atrás dele, Gavião sentiu os braços dela a envolverem a sua cintura, hesitantes no início, depois mais apertados, como alguém a agarrar-se a algo sólido, depois de anos a afogar-se. Muito bem, lobos de aço. A voz de Gavião ecoou pelo parque de estacionamento. Vamos rolar. 97 motores rugiram para a vida em sincronização perfeita. Uma sinfonia de poder e propósito que abanou janelas e disparou alarmes de carro. Mas desta vez não era intimidação, era celebração. Saíram lentamente, Gavião a liderar com Lilia atrás dele. A formação reformou-se à volta deles, uma escolta protetora que se estendia por meio quilômetro pela autoestrada. Touro e mãe flanqueavam-nos. Ceifador fazia retaguarda, certificando-se de que ninguém ficava para trás. O resto preencheu o espaço. Uma parede de lealdade sobre rodas. Os carros encostavam para os ver passar. As pessoas levantavam os telemóveis a filmar.
Alguns até acenavam. Ao chegarem à autoestrada aberta, Lília inclinou-se mais perto das costas de Gavião. Ele sentiu-a a relaxar ligeiramente. A tensão de meses, talvez anos, a começara a diminuir. O vento rasgava as suas roupas. O sol afundava-se, transformando o horizonte em ouro. E pela primeira vez, desde aquele telefonema às 2h47 da manhã, Gavião permitiu-se respirar. Eles tinham vencido. Não perfeitamente. Macedo enfrentaria julgamento, mas tinha dinheiro e ligações e poderia encontrar formas de reduzir a sua sentença. A investigação sobre a morte da mãe de Lília poderia demorar anos. Haveria sessões de terapia e batalhas legais e dias difíceis pela frente. Mas, neste momento, eles tinham cumprido uma promessa. Tinham devolvido a voz a uma rapariga. Tinham provado que família nem sempre era sangue. Às vezes, era forjada na lealdade e selada com ação. Quando cruzaram o limite do distrito em direção a sul, as estrelas começavam a aparecer. O comboio continuou a rolar pela escuridão que se adensava. Os faróis a cortarem a noite como um rio de luz. Algures à frente, a garagem de Gavião esperava. Um quarto de hóspedes que se tornaria o santuário de Lília. Uma nova vida construída sobre a fundação de uma velha promessa. No seu espelho retrovisor, Gavião apanhou o reflexo de Lília. Ela estava a olhar para as estrelas e, pela primeira vez em anos, estava a sorrir. Atrás deles, o hospital desapareceu na distância. Atrás deles, o império de Macedo desmoronou-se. Atrás deles, um pesadelo acabou. À frente, a autoestrada estendia-se infinita e cheia de possibilidades. Os lobos de aço rolaram para a escuridão. 97 fortes, a levar uma rapariga em direção a algo que ela quase se tinha esquecido que existia. Se gostou desta história de lealdade e coragem, por favor, subscreva o canal para mais narrativas emocionantes, deixe um comentário a dizer qual foi a sua parte favorita e clique no gosto para mostrar o seu apoio à família Lobo de Aço.